é um pouco mais simples o preparo. Sim. Na culinária japonesa, quem tem um pouco de conhecimento sobre como fazer, desde o preparo do arroz, Manuseio, né? manuseio, praticamente uma arte, né? Sim. Então você leva pelo menos uma tarde toda para preparar um jantar. E aí o que aconteceu? Essa galera que fazia o curso, que morava lá no nosso condomínio, falou assim: Ô Brunão, não tem como você fazer aquela encomenda? Pô, eu sei que você vai ficar chateado comigo. Eu fiz o curso, você me ensinou a Uhum. fazer. Só que, pô, eu vou receber uma galera em casa, eu não vou ter tempo, vou chegar do trabalho. Você não tem como fazer e me entregar aqui? E aí ele falava, não, aí começou a pegar encomendas. Aí Fala galera! Começando agora mais um episódio da 7ª temporada do nosso podcast Falando de Delivery. E o nosso convidado de hoje é alguém que passou recentemente pela nossa mesa, na época que o nosso formato era de mesa ainda. E quando eu comecei a entender mais da história da empresa Davis, eu falei, não, cara, a gente tem que trazer para fazer um episódio focado no restaurante Davis. Para quem não sabe, a última temporada nossa foi focada em desmistificar muita coisa de dentro da plataforma do iFood. Então a gente gravou episódios falando sobre iFood, anota aí, melhoria contínua, super restaurante. E agora a gente retorna com a nossa temporada oficial, trazendo vários cases de sucesso e pessoas que podem agregar no dia a dia de vocês. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, algo que eu venho pedindo ao longo dessa temporada é: você viu que a gente mudou todo esse cenário nosso, deixou algo, como o nosso convidado falou, né, a sala da nossa casa para deixar todo mundo muito mais à vontade, inclusive você. Então coloca no seu comentário o que você achou desse formato que a gente gravou a 7ª temporada, para a gente entender como que a gente vai conduzir as próximas. Mas, indo agora para a parte principal do nosso podcast, que vai entregar conteúdo, inspiração, motivacional, apresentar o nosso convidado. Ele passou por aqui recentemente, Paulo do Sushi em Casa. Tudo bom, Paulo? como é que tá, meu irmão? Obrigado mais uma vez. E hoje aproveitar para a gente conseguir falar um pouco mais da nossa empresa e, enfim, bater aquele papo, porque, como você falou, né? A última passagem aqui foi junto com o iFood, que é um grande colaborador, grande parceiro, e foi mais para debater sobre o fórum exclusivamente, né? Hoje a gente vai bater Exato. um papo sobre tudo, né? Exato, e cara, antes, né, até antes de você vir pra gente falar sobre iFood, eu já tinha escutado o Maicon, o Felipe, a galera ali que tá junto com vocês no conselho, que é do fórum, falando muito, falando, pô, cara, o Paulo tem um restaurante legal de japonês e tudo Nossa. mais, então acho que o nosso papo vai ser super válido e super enriquecedor. Pra gente entender, né, hoje aqui no podcast a gente trouxe muito poucas pessoas que passam por essa culinária oriental. Vai ser legal a gente entrar nesse segmento hoje. Qual que o que que é o Sushi em Casa hoje? Qual que é o tamanho da rede? Como que vocês estão em números? Hoje o Sushi em Casa conta com 8 unidades operando. Então, o nosso principal negócio é o delivery, o Certo? foco, o core business é o delivery. E a gente acabou de inaugurar uma unidade, um novo conceito, né, um modelo novo de franquia que tem o autoatendimento, o presencial junto com o delivery, que é um novo modelo que a gente vai validar agora para expandir para esse mercado. Legal. Sempre ligado em inovação e Perfeito. a tecnologia, usar ela como aliado ali para poder escalar o negócio, né? Exatamente, aproveitar todas as frentes, o uso de tecnologia, a gente usa os totens automáticos, enfim, não tem pessoas ali na frente, então é uma loja que é o delivery com a frente bonita ali, com alto atendimento, é bem interessante, você está devendo a visita, É, inclusive. preciso ir lá, tô devendo mesmo. O dia que a galera foi, eu não lembro se eu tava ruim, alguma coisa Foi numa aconteceu. quarta-feira, acho que você ia, mas não foi, não deu. Exato, exatamente. Cara, e como que nasceu o Sushi em Casa, né? Eu gosto muito de escutar coisas, sempre que eu escuto a história de um empreendedor, de como que nasceu uma marca, eu me surpreendo, porque na nossa cabeça, o cara teve uma ideia, precisava ganhar dinheiro, ou já tinha dinheiro, queria investir no negócio. Como que foi que surgiu a ideia de montar a marca? Bacana. O Shinkase, ele sempre surpreende a história, porque quando você conta, o pessoal fala, pô, o que que é, né? Por que esse Shinkase? Ué, que sacada, né? Para começar, o Shinkase, ele nasceu como curso. Aí o pessoal fala, como curso? Por quê, né? Aí eu volto um pouquinho, alguns anos na história, o meu sócio Bruno, que é o fundador, ele na Austrália, fazendo intercâmbio, aquele perrengue de estudante, meio que teve contato com culinária japonesa, falou, pô, preciso experimentar isso, mas é aquela coisa, é estudante, caro, né, comendo em casa, muita coisa, morava com asiáticos,
E aí que foi que teve um coreano que, não foi nem japonês, foi um coreano que ensinou o Bruno a enrolar o primeiro sushi lá na Austrália. Você saiu do Brasil para ir para a Austrália para aprender a culinária. Para aprender a culinária. E lá na Austrália tem uma influência asiática muito forte, né? Sim. Na parte oriental, vai muita gente para aprender inglês, em fazer os cursos. Então, e os brasileiros ainda estavam começando a ir para lá, né? Hoje tem muito brasileiro. E aí meu irmão morava com ele. Meu irmão foi o primeiro cobaia. Comeu o primeiro sushi enrolado, que ele até nem usou peixe, usou o atum ralado enlatado. O seu irmão morava com ele lá na Austrália? Lá na Austrália. Eles dividiam o apartamento lá com uma galera, e inclusive o japonês, o asiático lá que ensinou o Bruno a fazer o sushi. Enfim, ele trouxe isso para o Brasil. Aí, num momento de dificuldade financeira, porque ele tinha, né, feito alguns compromissos e tal, ele falou, cara, preciso fazer alguma coisa para alavancar, tipo, para ganhar ter uma renda extra. Preciso ganhar dinheiro. Preciso ganhar dinheiro para pagar essas contas aqui. E aí ele conectado com essa questão da comida japonesa, isso no Brasil começando, ele, com a galera do próprio network de trabalho e tal, ele começou a ensinar a turma a fazer sushi em casa. O objetivo era ensinar o Rafinha, eu quero fazer um jantar japonês em casa. E ele começou a juntar essas turmas, e aí, no boca a boca, foi aumentando, ele criou uma apostila, criou um curso de sushi em casa. Que ano que foi isso? Isso foi, meu Deus, tem 10 anos. Então, na época, o delivery nem era tão forte. Não. E era, na época, o famoso delivery de pizza. Isso. Então, não tinha essa comodidade de você realmente abrir o iFood e escolher o japonês. Jamais. Era telefone, época de pizza mesmo, a raiz. E se você quisesse comer um japa, dificilmente você ia encontrar facilmente no delivery. Então, você tinha que fazer sushi em casa. Era muito início no Brasil, né? Então, assim, os restaurantes eram super restaurantes assim, chiques, né? Restaurantes à la carte e tal. Então, era pouco acessível a culinária. Para as delivery, esquece, não existia. Enfim, com o curso, todo mundo que fazia o curso começou a descobrir o quão difícil é preparar um jantar japonês. Desde a preparação, porque não é diferente de fazer uma pizza, um hambúrguer, é um pouco mais simples o preparo. Sim. Na culinária japonesa, quem tem um pouco de conhecimento sobre como fazer, desde o preparo do arroz, manuseio, né? É praticamente uma arte, né? Sim. Então você leva pelo menos uma tarde toda para preparar um jantar. E aí o que aconteceu? Essa galera que fazia o curso, que morava lá no nosso condomínio, falou assim, ô Brunão, não tem como você fazer aquela encomenda? Pô, eu sei que você vai ficar chateado comigo, eu fiz o curso, você me ensinou a fazer, só que, pô, eu vou receber uma galera em casa, eu não vou ter tempo, vou chegar do trabalho, você não tem como fazer e me entregar aqui? E aí ele falava, não, aí começou a pegar encomendas. Aí um falou pro outro, pô, é difícil fazer, né? Mas fala pro Brunão, ele encomenda e entrega. Cara, olha que maluquice, né? Você vai falando, eu vou começando a ligar os pontos da história. Sim. Ele saiu daqui, foi estudar fora, provavelmente não, com certeza, para outro nicho, outro mercado, voltou, precisou de dinheiro para arcar com os compromissos dele, né, sanar essa dor aí financeira, começou a vender curso e sem saber, ele estava criando um melhor argumento de venda para ele mesmo. Sim. Não da venda do curso, mas para venda do sushi pronto lá na casa das pessoas, que não é fácil. Compra o curso, você vai ver que não é fácil. E aí as pessoas começaram a pedir dentro do condomínio ali. Perfeito. Tá, beleza. Então ele começou a fazer meio que como se fosse um evento na casa das pessoas. Ele não tinha um cardápio ainda inicialmente. Então, quando começou, aí o que aconteceu? Com esse boca a boca, no condomínio, várias pessoas começaram, Brunão, eu preciso fazer uma encomenda. E ele não tinha um cardápio, então ele falou assim, putz, agora, peraí. Começou a ter os hits ali de pedidos, ele falou, preciso definir um cardápio, e definir o dia de funcionamento, porque assim, tinha gente que ligava de fim de semana, no fim de semana ele estava focado no curso. Sim. Aí que foi o embrião do delivery. Que ele criou o primeiro cardápio, que era ele na cozinha, a mãe tinha uma cozinha, a mãe também trabalhava com comida, mas na área de salgados e tal. Certo, outra. Só que daí ele pegou um cantinho da cozinha da mãe, aí começou a fazer as encomendas, enfim, criou o cardápio e aí foi nascendo o Sushi em Casa Delivery. Cara, é sushi em casa nas duas pontas, né? Nas duas Porque pontas. é sushi em casa na casa dele. Isso. E como naquela época o japonês no delivery, a comida oriental no delivery não era forte, sushi em casa pra pessoa. Porque era uma época onde se as pessoas quisessem comer esse tipo de culinária, tinham que sair para um restaurante. É isso, exatamente. Cara, que legal, velho. Como que nasce as coisas, né? Eu costumo falar algo que existem vários momentos de empreendedorismo. Só que o momento que você começa a falar assim, tô com dinheiro, preciso fazer esse dinheiro multiplicar,
você já está se tornando muito mais um empresário. Você já tem uma renda bem estabilizada e você começa só a fazer a gestão das suas finanças ali para onde você vai alocar e vai multiplicar. O empreendedorismo, você não fica procurando algo toda hora, tipo, vão inventar um negócio genial. Não, as coisas vão acontecendo até que você brilha o olho por algo, acredita e vai a fundo. Exato. Mas até aí, Paulo, você falou que foi tudo essa parte do seu sócio de fundar a marca. Você entrou na marca depois, né? Então, para quem não sabe, o Paulo entrou depois. Como que foi sua entrada na marca? Desde como que vocês conheceram foi através do seu irmão e tudo, vocês já eram do mesmo círculo de amigos, Sim. Mas o que validou para falar, cara, faz sentido eu entrar nessa sociedade? Perfeito. O Bruno é meu amigo de infância, então a gente desde pequeno, desde a terceira série estudando juntos. Então, quando meu irmão estava com ele na Austrália, a gente já era amigo de pequenos. E aí, eu acompanhei todo esse crescimento. Era cliente? Eu era cliente, mas antes de cliente eu fiz o curso. Você fez o curso? Eu fiz o curso. Pediu para encomenda em casa? Fiz o curso e falei, Brunão, eu nunca fiz um sushi, cara. Até hoje? Até hoje. Tamo junto. Só vejo fazer. Eu sei a apostila, mas não fiz. Enfim. E acompanhei todo esse crescimento do Bruno, tipo, desde do desenvolvimento do delivery mesmo. E a gente morava no mesmo condomínio, então vi a empresa crescer. E aí a gente sempre se reunia, mas como amigos. Ia para churrasco, aniversário, enfim, reencontro de amigos de escola. E aí em um desses encontros, acho que na casa dele, ele comentou, cara, eu sei que eu tô com um modelo de negócio bacana, redondo, que dá certo. Eu sei que daria certo em outros lugares, que principalmente, por exemplo, ele tinha em uma região de Campinas, por exemplo, em Cambuí, que é um bairro nobre de Campinas, ele, tem uma vontade de abrir lá. Mas tem público para isso, Tem né? público para isso. Só que, cara, eu já tenho muito trabalho com a minha unidade. Eu acho que eu não dou conta. Eu queria entender qual que seria a melhor forma de eu crescer. E nessa época, meu irmão, ele já trabalhava com franquias. Ele já tinha uns 3, 4 anos de know-how numa empresa de franquias de Campinas, famosa. Enfim. E eu falei, cara, eu acredito, eu vou trazer meu irmão para essa conversa, mas eu acredito que o caminho, se você tem um modelo de negócio validado, que funciona, etc., eu acho que o caminho para você é esse caminho que o meu irmão tá, que é no modelo de franquias. Já tem manual, porque vendi o curso, então tinha apostila. Exato, já tinha apostila, tem o manual operacional e de receitas, enfim, você já precisa, para padrão, é isso aí. Sabe que tem público, era um oceano azul na época, né, bem aberto. Exato, perfeito. E outra, qualidade. Comida japonesa, com tudo de primeira. Aí eu falei, cara, você tem um produto bom, um modelo redondo, que se paga, que dá lucro, enxuto. Cara, é só escalar isso. A gente tem que padronizar, criar esse modelinho e pum. E mostrar para as outras pessoas, né? Certo. E aí foi quando eu trouxe meu irmão, eu falei, cara, vamos bater um papo com o Bruno, que ele tem um modelo de negócio, acho que o caminho é franquias, você vai saber falar melhor, enfim. Aí a gente se reuniu, falou, cara, realmente, o que a gente precisa é óbvio, né? A gente faz a lapidação, porque ele nunca preparou o negócio para expandir. Mas aí meu irmão juntou um pessoal, hoje somos 4 sócios, né? Certo. E aí entrou um especialista em expansão na parte comercial, trouxe jurídico, enfim, a gente criou aquela estrutura, porque tinham 2 caminhos, né? Ou a gente terceiriza... Que é para uma holding. Vai para uma holding, pega uma consultoria, cria um manualzão, mas aí descola um pouco da realidade, porque é muita teoria, às vezes não... Porque muita coisa não encaixa, né? Não existe uma receita perfeita. E tem a questão dos custos também, né? Vocês fazendo tudo em casa, o custo... Exato. A gente realmente não tinha, todo mundo na luta ali, trabalhador, e assim, não tinha aquele investimento para contratar alguém para criar o modelo de franquia. Então a gente falou, vamos na raça. Pega o conhecimento que tem pega a galera que tem conhecimento nas áreas específicas, que são as principais, expansão, jurídico e tal, e vamos na unha, né? A complementariedade. Ô Paulo, antes você fazia o que antes da área da alimentação? Eu trabalhava na área de investimento imobiliário, trabalhei na área comercial, fazia muita coisa comercial, relações públicas, então... Mas nada focado... Nada de comida, cara. O que eu tive de comida foi um intercâmbio que eu fiz para os Estados Unidos, que eu morei um tempo nos Estados Unidos, e naquela época eu tive alguns empregos que eu trabalhei em restaurante, mas sempre na parte de atendimento. Certo. Garçom, fui ajudante de garçom, fui assistente de gerente, mas sempre na área de restaurantes à la carte, restaurante em clube de golfe, então. Obviamente, isso trouxe uma bagagem que eu jamais imaginei que iria usar, que, assim, é questão de experiência, porque eu trabalhei num nicho que era muito experiência, né? Era premium, né? Era a galera que tinha na Flórida, os clubes de golfe, porque o cara paga para ser sócio.
Então isso me trouxe uma bagagem daquela assim, cara, não existe como falar não sem dizer não Pro cliente, para o né? cliente. Então eu tenho certeza que todo esse caminho, né, é aquela coisa, né? Eu falo que a vida é um rio, né? Você não tem curva que você não entende, tem cascata que você não entende. A água vai tomando o seu curso e você lá na frente, às vezes quando está quase na praia, você fala, assim, pô, entendi. Uhum. Tudo que eu Anos tive que passar depois, lá atrás, aquela cachoeira que eu tive que aquela descer. cachoeira, passa em São Paulo, o esgoto, Sim, enfim, mas aí vai fazendo sentido e, cara, não tem nada na vida que você faça que você não consiga aplicar em outro setor. legal, muito bom. E hoje, cara, hoje vocês são em 4 sócios. Como Isso. que tá a divisão de papéis? É todo mundo, cara, todo mundo decide tudo junto ou cada um tem a sua área ali pra tocar? Como que vocês se dividem? No início a gente estava um pouco mais assim, todos na mesa, todos decidindo. Com o crescimento, isso acaba ficando meio travado, meio engessado. Uhum, Então a gente naturalmente as pessoas né, o seu perfil sim. vai se aflorando, né? Então eu e meu irmão a gente toma uma conta mais de marketing, de relacionamento, novos negócios, expansão. Aí o Bruno, ele realmente é muito específico da parte de produto, né? De Tá. questão de cardápio, novos ingredientes, processos, A enfim. cozinha é com ele. Cozinha, questão de padrão das unidades. Então ele que, né, criou a receita, então a gente usa a mesma receita Cara, que desde maluquice, sempre. velho. Até agora eu tô pensando, ele não foi estudar, ser chefe, não. Não, Ele cara. precisava comer fora do país. Rafinha, ele trabalhava na IBM. Não tinha nada a ver. Nada a ver com, nem, entendeu? O Ele primeiro. tava, ele precisava comer fora do país e é isso. É isso, e aí trouxe isso como oportunidade. Na verdade, na dificuldade Na necessidade, né? o que você falou, o empreendedor, ele vê a dificuldade e fala, não, o empreendedor, ele cria a solução, né? Exato. É isso, então o Sushi em Casa nasceu de um problema momentâneo e virou uma solução, né, naturalmente. Legal. E Então, aí vocês têm um quarto sócio hoje? É o que? Investidor ou não? Ainda. não, ele faz parte, é a parte que tem meu irmão, É o da expansão. é o da expansão junto com o jurídico, então são 4 pessoas. Porque tem eu, meu irmão, o Bruno e o Leandro, que faz a parte de expansão, que veio também de grupo de franquias. Então ele já Legal. tem 15 anos de história em franquia, então colaborou bastante com a gente na questão de expansão, de Legal, crescimento. de entender ali possíveis erros que vocês não precisaram passar, É. porque ele já tinha na E mesmo bagagem. assim a gente passa, né? Porque no começo acho que qualquer história das grandes redes, aí você vê, até no próprio filme do McDonald's, Sim, você vê o início o início, o cara ele era obcecado no bom sentido, né? Não, isso é um bom negócio, vai dar certo. Mas ele foi na tentativa e erro, né? Até ele entender qual que era o perfil da pessoa que ele estava buscando para ser um franqueado e o que era o negócio dele em si, né? Entender o significado, né? E aí que entra a questão de franquias, né? Você vai expandir. A gente sabe que tem diversas formas de crescimento, só que assim, a gente tomou um caminho mais responsável, de pé no chão, sem se empolgar muito com. Porque franqueadora não vive de taxa de franquia, nem sim. pode. Eu acho que a gente tem que pensar em crescimento sólido, entender, trazer para casa uma pessoa que vestiu a camisa como você vestiu lá no início. Entender o que é o. Vai Qual que é fazer o. a unidade dela decolar e não É, quero exato. dinheiro ali da taxa da franquia. Exato, exato. É o ganha-ganha. A franquia tem que ser um ganha-ganha. Se uma É, franqueada não estiver feliz na ponta. algo que toda vez que eu converso com uma rede de franquia, eu faço questão de reforçar, porque cada episódio tem gente nova chegando. Pra quem é antigo já deve estar meio calejado disso, é da responsabilidade de ambos os lados, né? Hoje eu vejo muita franquia que, cara, vende como se fosse um tesouro direto, que você põe dinheiro e depois ele vai replicar. Aham, E eu vejo muita gente querendo comprar franquia, achando que é um investimento em poupança. é isso. Então a pessoa vira e fala, pô, vou colocar o dinheiro ali, é só ter X funcionário, eu vou tocando minha vida daqui. E na verdade não. Não. Você precisa acompanhar o dia a dia, porque em todo negócio, até no McDonald's, que já tem anos validado e sei lá quantas mil operações, preciso levantar inclusive esse dado, com certeza cada unidade tem um problema diferente. Com certeza. O problema que a unidade A abriu é diferente da unidade B. No Perfeito. caso de vocês, qual que foi a maior dificuldade na expansão? Que foi, o que está sendo, pode ser um desafio até atual, né? Uhum. Vocês estão em crescimento. Qual que é a maior dificuldade em crescer? No início, acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando. No início, a gente acaba, por paixão,
cedendo um pouco. As primeiras unidades a gente abriu para pessoas do network, pessoas que a gente tinha amizade, etc. A gente vai identificando os erros ao longo do caminho. Quando você baixa a régua nesse perfil, por exemplo, ela aceita um pouco. Você fala, pô, o cara não tem tanto perfil que eu preciso, mas, pô, é meu amigo, né? Você vai, você confia. E, na realidade, não, é um negócio, então você tem que tratar como negócio desde o início. Para não estragar a amizade. Para não estragar a amizade e para também alinhamento de expectativa, como você falou. Não é um investimento no Tesouro Direto. A franquia nada mais é que você está abrindo seu próprio negócio, só que você está recebendo a receita do bolo pronta. Então, toda a dificuldade que você talvez teria, se você criar a sua marca, né? O Rafinha vai criar o Rafinha Delivery. Então, desde o início você vai ter toda aquela dificuldade que você tem de criar cardápio, o que dá certo, o que vende, o que não vende, preço. Todos os passos de criar um negócio, a gente já teve, o Bruno já sofreu isso desde o início, validando. Exato, são quase 10 anos de estrada, errando, acertando e entendendo qual que era o caminho. Então, isso vem tudo mastigadinho em manuais, tudo. Então, assim, toda a preocupação que ele pula essa etapa. Então, entrar para uma franquia é exatamente pular uma etapa muito difícil, que acho que é a mais importante de qualquer negócio, é de validação, de criação do negócio, né? Depois que o negócio está validado, fica um pouco mais fácil. O que você precisa é de pessoas que entendam o que é uma franquia, que não muda nada de um negócio próprio, você só tem a facilidade da estrutura que vem por trás da marca, que você adquire. Mas sempre lembrando que ele é seu negócio, mas você está com uma marca que não é sua. Então, a partir do momento que eu criei um modelo de negócio, eu criei a receita, cara, esse é o caminho, esse é o arroz que dá certo, porque ele tem muita qualidade, esse é o salmão fresco, a gente não usa salmão congelado, porque é melhor, a experiência do cliente é melhor. Então, não adianta o franqueado, o franqueado, a gente não é contra a criatividade, até porque o Big Mac nasceu de um franqueado. Pelo contrário, a gente é muito flexível. Só que existe um caminho, né? Existe um acordo. Rafinha, se você tiver alguma ideia, ótimo. Traz para a mesa, a gente vai batalhar junto. Se for uma ótima ideia, vamos botar para rodar. Vamos testar, vamos validar. Agora, não faça nada sem trocar uma ideia, porque é um acordo, é uma sociedade, né? Exato, cara. Eu acho que muito rica essa colaboração sua. Eu tenho uma visão onde que talvez, né, não é uma certeza, se o cara for muito, muito empreendedor mesmo, e ele for viver o dia a dia da franquia, porque tem gente que faz muito o quê, né? Não sei se tem algum caso dentro da rede de vocês, mas tem gente que tem a grana, quer abrir a franquia, e aí o que ele faz? Ele traz um sócio operador pro negócio operar, porque ele já entendeu também que não é só comprar a franquia. Então, vem aqui, a gente combina uma X participação, eu pago a taxa de franquia, estrutura, seu prolabore, e você coloca o negócio para tocar. E beleza, do lado do franqueador vai existir alguém dedicado a tocar o negócio. Só que se o cara for muito empreendedor e ele for tocar a franquia, tem grande chance de dar merda, porque você já chegar um dia o cara vai ter colocado balão roxo na franquia vermelha, né? Vai estar tudo fora do padrão, vai ter item a mais no cardápio que só vai ter naquela franquia e não foi validado por ninguém. E uma vez, quando a gente gravou o episódio com a Domino's, hoje eles no Brasil tem cerca de 300 a 400 franqueados. Esse negócio de ideia é um negócio muito complicado, né? Porque às vezes a ideia do um não é tão legal, aí a ideia do outro é legal, é aceita, por que a dele foi aceita e a minha não? Então quer dizer que você está favorecendo um franqueado e o que funciona em São Paulo às vezes não vai funcionar no Rio, tem grandes chances, e a marca precisa ter uma comunicação quase que uniforme ali. Perfeito. Então você está comprando a marca, é uma das coisas que eu acho que são mais valiosas na franquia. Eu acredito que talvez até além do manual, é o que está sendo construído de rede, de marca, de negociação com fornecedores, falando da rede toda, de números. Então, se você está comprando aquela marca, você precisa confiar no que ela está fazendo, né? Exato. Esse é um ótimo ponto, porque a partir do momento que ele entendeu isso, a gente vai ter uma relação muito positiva, como é o nosso relacionamento com os franqueados de São Paulo. No início, eles foram, assim, quando a gente estava quietinho lá em Campinas, com algumas unidades lá em Campinas, um amigo nosso falou, cara, quero abrir em São Paulo. Esse negócio vai estourar em São Paulo. Quantas tem em Campinas hoje? Na região de Campinas são 5. E aí as outras 3 são em São Paulo. Dominaram Campinas, né? Então. Campinas, a gente fechou todo o mapa ali, e agora a gente está pro interior. Cara, de São Paulo, daí a gente falou assim,
e aí, né? Será que, tipo, o Sushi em Casa aqui em Campinas tem nome, é uma referência já em delivery e tal. São Paulo É novidade. é novidade, é terreno fértil, mas assim, pode ser bom, pode ser ruim, né? Tem um monte de restaurante de referência, restaurante bom aqui em São Paulo. Cara, ele falou, não, vai dar certo, vocês têm um produto bom, não sei o quê. São Paulo é uma máquina. Fez o negócio bem feito, Sim, vai pra isso frente. é. E aí a gente foi junto com ele. Então, assim, esse franqueado, ele é aquele que a gente. É o que eu até gosto. Ele, assim, é um cara de muito, muito bom relacionamento, criativo, só que ele é um criativo que troca, Ele entendeu? respeita. Ele respeita, ele entende, tipo, e sabe o limite. Em algum momento você tem que falar, pô, peraí. Esse aí não vai dar para testar, mas vamos, porque não é o nosso objetivo. Mas é aquele cara que tá alinhado, Que aceita e que que. aceita, que troca ideia, que entende o limite, etc. E já tivemos casos que foi o contrário, infelizmente. Tanto é que 2 unidades de Campinas a gente trouxe Teve- para dentro de casa, mas daí por questão de. Aí é o que você falou, ele é muito criativo, ele fala, pô, depois de um ano, né, o que acontece? O maior erro do franqueado. Depois de um ano ele aprendeu a fazer, tipo, a gente passou a receita, passou tudo, e falou assim, para que eu preciso da franqueadora mesmo? Sim, acontece muito isso. Aí, falou assim, tô pagando pros caras royalties, marketing e tal, tipo, E ainda tem que ficar dependendo de aprovação deles pra é, mudar alguma coisa. exato. Aí veio o termo que eu acho que pro franqueador é horrível, né? É, horrível não, mas assim, é, tem que pagar pros caras e pedir autorização pra fazer algo na minha loja. Então Isso, ele esquece de tudo aquilo lá atrás que foi perfeito. combinado, comprado e Uhum, adquirido, de quantos R$ 1.000 foram economizados, inclusive muito provável o sucesso da marca, né, a durabilidade dela até aquele sim. ponto, porque ele tinha justamente comprado esse know-how, a marca, a estrutura e Uhum. a confiança. E aí vira isso. Pra que que eu preciso? Já aprendi a fazer. Exato. E, infelizmente, é um pensamento que, assim, ele não tinha visão de quanto é o trabalho contínuo atrás da cortina, né? Para que ele tenha uma marca forte, para que ele receba os produtos personalizados dele num preço super baixo. Você trabalha com embalagem, você sabe como Sim. é que é. Uma rede que Volume. compra em volume entrega para o cara personalizado que ele sozinho não compraria sem nada, né? Sem marca, enfim. Então, exemplos como esse, né? Não tem uma agência, não tem. Então, ele não imagina toda a estrutura por trás para que ele performe bem lá na ponta. E é um erro, porque no mercado de franquias é isso. O franqueado ele tem que ser bem assessorado, a franqueadora ela é muito responsável pelo resultado, porque ela tem que estar junto ali Sim. na dificuldade, enfim, no conselho, no ajuste. E o franqueado tem que estar junto também no sentido de, pô, eu entrei num negócio eu vou manter o padrão, vou dar o meu melhor para que a marca sendo um sucesso, Todo mundo. naturalmente, e aí, por isso que eu falei que o nosso franqueado de São Paulo, ele entendeu, tanto é que ele está indo para a quarta loja. Nossa. Então, assim, o meu É maior. praticamente o master franqueado de vocês. Isso, é. Então, assim, o sinal positivo é isso. É o cara já pensando, pô, eu com 10 eu tô, entendeu? Ele quer criar a mini rede dele, porque ele sabe que o negócio é bom, a gente tá junto com ele, tá jogando junto, o cara tá ganhando dinheiro, e tá lá e tá indo pra quarta, ela tá pensando nas próximas, ele não Legal. tá pensando em, pô, né, como Ele... aquele outro Ah, franqueado. cara, eu fiz uma loja bem, então eu vou sair fora ali e vou Vou criar montar. minha própria É, marca. as outras três Isso vão ser aconteceu, minhas. Rafinha, assim, sim, e mesmo com não compete num contrato, que o contrato é muito importante, né? Sim. Foi desrespeitado, não deu tempo nem da gente acionar o jurídico, a marca já morreu, porque realmente ele entendeu que fora do, Da rede, fora você da sai de um rede, guarda é, debaixo do guarda-chuva importante, você vai se molhar sozinho, né? exato. E assim, é complicado, mas enfim, a gente joga junto, a gente está sempre acompanhando as lojas de perto, por exemplo, saindo daqui, eu vou passar nas lojas, ver como é que tá, ver o que eles estão precisando. A gente troca é Relacionamento. um relacionamento muito saudável e muito próximo. E eu acho que tem que ser assim, independente de tamanho. O nosso objetivo é fazer esse crescimento dessa forma, bem próximo do franqueado, e por isso que a gente tem as lojas próprias também. Para vocês sentirem na É, dor, na pele, na pele. qual que é a dor do franqueado. Exato. Cada sócio tem uma unidade. Então, assim, eu me trato como franqueado. A nossa consultora que vai visitar a minha loja, eu falo assim, aqui eu não sou sócio da marca, tá? Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, caneta, bota no relatório, Senta nas duas senta nas cadeiras. 2 cadeiras. Eu vou receber lá depois e eu mesmo vou me multar. Enfim, a gente opera justamente para estar próximo, para entender na ponta o que está acontecendo.
Porque o que o meu franqueado estiver sentindo, eu vou estar sentindo também. Eu jamais vou... sem loja é mais fácil eu tomar uma decisão que pode Pode beneficiar só a só a franqueadora. franqueadora e machucar a ponta, entendeu? Não, muito bom isso, Então cara. é muito importante. A gente tá nos dois lados, operando. Eu, por exemplo, na minha unidade própria, eu direto tô com a barriga no balcão. Porque você tirou o olho de dentro, Sim. você perde um pouco. Tem que estar sempre presente. Enquanto conseguir a escala do negócio permitir. Exato. E, cara, você falou de um negócio legal, que é para as pessoas se ligarem, é o contrato, né? Que, cara, você tem aí o mínimo contrato de que seja, cada um tem suas políticas, mas você não pode abrir um negócio idêntico, similar, durante X tempo, pós Sim. você fechar o contrato com a franqueadora. Mas algo que, em uma conversa com um amigo meu que tem uma rede também, eu queria tirar essa dúvida que eu não perguntei pra ele. Hoje, uma franquia é um ativo patrimônio? Vou dar um exemplo, tá? Tá. Vou lá, compro uma franquia do Sushi em Casa hoje que tá valendo X. Beleza. Passei 2 anos na marca, Sushi em Casa explodiu mais ainda, ficou valendo mais. A franquia que eu paguei 100 tá valendo 300. Uhum. Eu quero me desfazer da franquia. Isso virou um ativo? Virou um patrimônio que valorizou? E aí, tipo, vou sair do Brasil, não tem como eu operar mais. Cara, eu investi 100, tive o payback, né? Retornou o valor que eu investi na franquia, tô ganhando lucro, vou sair do Brasil e vou conseguir vender talvez o meu ativo por 200 mil, porque ele tá valendo 300 na franqueadora. Isso Sim. ocorre? Pode acontecer, não é, e a gente não é contra. O único ponto é o possível comprador Teu perfil. ele tem que ser validado pela franqueadora. Não tem problema nenhum você tomar um novo rumo na sua vida, de repente decidir que, pô, o negócio valorizou, tá rodando, só que assim, eu já tô, acho que o meu negócio agora eu quero cuidar da minha família, Certo. sei lá, mudou o rumo da vida. Não tem problema nenhum. O único ponto é, ó, esse aqui é o João que vai assumir a unidade, ele vai passar pelo processo seletivo como um novo candidato à Tá. franquia. Mas a franquia também pode trazer esse cara, né? Tipo, pô, Pode, eu tenho uma isso- franquia, eu chego lá, Paulo, eu não quero, tô saindo. Aí vocês vão. Cara, minha loja é isso, os números são bons, vocês vão atrás, vocês vão ter um número X lá de venda da franquia e fala, cara, eu Sim. consigo pagar isso pela sua loja. É. Foi algo que eu nunca tinha pensado, foi nessa troca de ideia que eu parei pra pensar, que você realmente investe na marca, tanto que se a marca cresceu, o seu ativo ali da franquia cresce junto. Exato. E é muito pontual, né? Depende, como você falou, tem regiões e regiões, enfim. Às vezes até a própria franqueadora, de repente, acha interessante. No caso de Campinas, não foi o caso, porque foi uma Foi quebra mais desalinhamento. Foi uma quebra de contrato mesmo que a gente assumiu a unidade. Mas a unidade que hoje é no coração de Campinas e que a gente usa hoje como modelo, né? Tá, Então, loja assim, conceito. a loja inclusive tem um novo modelo de franquia lá. Então, assim, pode acontecer e é super válido, a gente não se opõe e é mercado, né? Não, legal. Muito bom. Porque às vezes é isso, né? O investimento da taxa de franquia, ele ainda assim pode ser recuperado em algum momento. Claro, Pode. se tiver números bons, estiver performando, existe Exato. comprador para as coisas. É mais difícil quando você tem um terceiro, né, envolvido, que aí você precisa realmente achar alguém que tenha o perfil, porque se for só um investidor, né, Sim. aí já são várias etapas São várias ali. situações. Várias situações, é muito pontual, mas não é impossível, não, é bem real. Não, muito bom. Cara, trazendo agora mais para a operação em si, você falou de questão de custo, né? De quanto consegue economizar numa rede e tudo mais. E nos últimos tempos, arrisco a dizer que a gente já pode falar em últimos anos, existiu um aumento muito grande de várias coisas no mercado. E a culinária japonesa ela foi muito afetada. Eu acho que, e especialmente, o salmão foi o que mais subiu, até falando de mercado de alimentação em geral. Vocês sentiram isso? Como que foi isso para vocês? Como que está o cenário atual? Perfeito. Durante a pandemia, com o boom do delivery, né, no Sushi em Casa já era delivery, então pra gente foi um ajuste rápido. Eu sei que muitos amigos sofreram, tem vários amigos que têm restaurante, mas né, do formato Sim. presencial, que tiveram que desenvolver um delivery da noite pro dia e Se adaptar ali. E muitos não funcionaram, porque realmente criar um delivery não é fácil. Tanto é que a gente tem até, pô, quanto debate você tem aqui falando de delivery, porque o quanto é difícil, né, o quanto é complexo criar um modelo de delivery bacana. Com relação aos reflexos da pandemia, cara, foi tudo, né? Foi geral, né? Desde salmão, arroz, enfim, Carne muita explodiu, coisa. papel. Papel, a cadeia de alimentação mundial sofreu, né? Com esse desajuste, né? Que a pandemia trouxe.
A gente trabalha com insumos que dependem de venda de safra, etc. Sim. O arroz, o salmão é dolarizado. Então você imagina, só tem no Chile, nos grandes fornecedores, Chile e Noruega. Aí com um desajuste, China às vezes, né, compra do Chile, sobe o preço, daí vem para a gente em dólar. Já vai com um monte de coisa subcolocada ali no preço. Então assim, a gente tem, obviamente, o que é importante, né, para todo negócio? Você tem que ter uma ficha técnica muito bem definida, você tem que ter noção do que está acontecendo ali, você tem que ter a sua margem de segurança, e a gente trabalha com isso, mas infelizmente, no meio nesses últimos anos, não teve como não repassar para cliente esses ajustes. Só que, quando você tem um produto de qualidade, você entrega para o seu cliente aquilo que você sempre entregou. Tanto é que no nosso uniforme, na parte de trás dos nossos colaboradores, está escrito: a nossa qualidade é inegociável. Então, se o salmão chegou mais caro, se está dentro da minha margem de segurança, beleza. Se eu precisar dar uma reajustada ou outra, pode ser que eu perca um cliente ou outro que vai no preço? Pode ser, é normal. Mas o meu cliente mesmo que pede o sushi em casa pelo que ele é, pela qualidade, por tudo, ele aceita. Ele aceita, ele absorve, porque ele tá comprando o sushi em casa. Ele não está... Porque no delivery é aquela coisa, né? Qual que é o nosso objetivo? É ser referência. Então, a partir do momento que você consegue, no mercado, virar ponto de referência, você está aqui numa cidade que você nunca foi. De repente você vai arriscar um hambúrguer que você não conhece, ou de repente você vai numa marca e fala: cara, hoje em qualquer lugar, né? Sim, isso aqui é padrão, eu já conheço, já conheço, eu lugar. sei que não vai ter erro. Se aqui tem, eu vou comprar desse. Acontece muito com o Mac isso, né? Isso, exato. É ser referência, esse é o nosso objetivo. E assim, falando da sua pergunta do aumento de preços e tudo, o salmão oscilou muito para cima, ele judiou bastante do mercado, mas a gente sempre vê... É aquela coisa, né? O sushi em casa nasceu numa dificuldade. Não era o preço do salmão que ia derrubar a gente. Tanto é que a gente criou um dos combinados que hoje vende muito, acho que está entre o top 3 de vendas. A gente criou na pandemia justamente no maior pico do salmão. Que a gente falou: cara, o salmão tá impossível, a gente vai quebrar, né? Que se o salmão não parar de subir o preço, a gente precisa criar um combinado mais diversificado, de repente com outros tipos de peixe, etc. A gente criou um combinado que um pouco menos de salmão, mas outros peixes sem perder qualidade, aliás, é muito saboroso, até com pele de peixe, coisas assim que a gente não usava. Começaram a inovar, literalmente. Exato. A dificuldade traz essa... Bom, a gente tem um problema. Qual que é a solução? Chorar? Não. Então vamos fazer o quê? Vamos criar um combinado que vai dar um custo-benefício. A gente teve que aumentar o combinado de salmão? Beleza, mas vamos dar uma opção para o cara que de repente tem aquele ticket e foi um dos combinados mais vendidos durante a pandemia e hoje faz parte do cardápio. Que nasceu dessa oportunidade. Dessa necessidade. Necessidade que virou uma oportunidade. Então, assim, empreendedorismo é isso. Empreendedor, eu escutei isso no iFood, até a Bia falou. Empreendedor tem dor no nome. Sim. Então, cara, essa oscilação, o salmão, ele judia bastante porque é importado, vem do Chile. Às vezes não é nem política monetária, mas assim, às vezes dá uma nevasca no Chile, o caminhão fica travado, não vem para o Brasil. Começa a vir de avião, começam a querer te empurrar peixe congelado. Daí nossa qualidade é inegociável. Eu não vendo peixe congelado. Então, aí eu caço salmão, pago mais caro, mas eu não mudo o que eu entrego. E aí vem a questão de demanda, oferta e demanda, né? Então, se tá difícil de chegar, tem mais gente na fila, se tem mais gente na fila, eu posso cobrar mais caro, porque vão pagar o preço porque querem ter. É isso. Tá, não, muito legal essa visão, porque às vezes as pessoas ficam com medo, né? E a gente até entende, de aumentar preço. Realmente, eu acho que o medo, ele existe, só que quando você tem certeza do que você entrega para o cliente, quando a sua marca já está bem estabelecida, é muito mais fácil as coisas acontecerem. Sim. Paulo, e trazendo para o lado agora de canal de venda, né? A gente explorou bastante aqui da história do Sushi em Casa, falamos de expansão, de franquia, agora um pouco sobre essa questão de precificação, e aí já entrando nisso, né, de venda, de marca forte, hoje vocês têm ponto físico, né, para a pessoa consumir, não é só mais Sushi em Casa, é isso aí? Tem inclusive essa loja conceito que você falou, onde tem até o serviço de autoatendimento, que é uma de Campinas, e dentro do delivery, vocês estão hoje só no iFood ou vocês têm canal de venda direto?
A gente tem os dois. O iFood é um grande parceiro. A gente tem a maior parte das vendas no iFood. Tem o nosso canal direto. O iFood, ele é o canal de delivery, né? O hábito do brasileiro hoje. O iFood revolucionou Hábito de o hábito consumo. de consumo, principalmente no delivery, falando de delivery. E então ele é um grande parceiro é o nosso canal de vendas que a gente trabalha bastante, tem bastante ações junto com o iFood. E obviamente temos o nosso site, a gente tem o nosso próprio canal de vendas, tem o robô lá que atende o WhatsApp, enfim, Legal. que joga para o nosso canal, mas assim, é, a gente trabalha essas duas frentes e agora com o novo modelo que a gente está testando em Campinas, de ter esse novo fluxo de venda que é o de atendimento no local com um ambiente para consumo. Então, as unidades têm balcão de atendimento para retirada, aí refeição rápida ali, mesa bistrô e tal. A gente vai adequar as outras unidades para isso, para uma versão meio termo. Certo. E porque Híbrido. porque a de Campinas realmente é um novo modelo. Ele é um modelo que o conceito mesmo, porque ele realmente entrega aquele ambiente de restaurante japonês bonito, agradável, com jardim, com iluminação, mas sem o peso, principalmente no preço do serviço, do garçom, daquela experiência de pratos, etc. É o mesmo cardápio, é o meio termo. Às vezes a pessoa quer comer sushi em casa, ela fala, pô, mas hoje eu estava no clima de sair, né? Então eu vou pro sushi em casa E fica mais tranquilo ali. e aí fica mais tranquilo, tem autoatendimento, não fala com ninguém, mas ele está num ambiente, né, que não é o sofá dele. Enfim, tem esses dois. Isso rola muito, porque não Rola. necessariamente, eu acredito sim, que o ser humano ali, o humano, ele faz muito jus à experiência, mas também existe muita demanda de pessoas que não querem falar com ninguém. Um grande exemplo que eu posso falar disso, e eu sou uma pessoa que gosto sempre de me comunicar com pessoas, é quando eu vou no McDonald's, naqueles totens, que hoje em dia virou super comum. Sim, No começo todo mundo falava que aquilo não ia funcionar. perfeito. Hoje, eu quando eu vou, pode estar a fila do caixa vazia, eu vou no totem. Por quê? Cara, porque eu já sei o que eu quero, eu já sei o que eu vou pedir, ali eu já encosto meu cartão e eu faço meu Isso. pagamento. Pra quê que eu vou ter que ficar o tempo que eu vou falar pra alguém digitar e às vezes confirmar, é isso mesmo? Eu mesmo abro na tela e É isso. aperto e eu posso ficar variando o preço. Então, tipo, você não vai ficar lá na frente do atendente. Isso eu acho que às vezes conta muito, às vezes não conta por ticket médio. Você não vai ficar na frente do atendente falando assim, quanto que é isso? Quanto que é isso? É Quanto que é isso. isso? Agora, dentro do totem, você mesmo zapeia ali, cara, deixa eu adicionar isso aqui, deixa eu voltar lá e pedir aqui, eu não É. vou ter que talvez pegar aquela fila. Não, total sentido. E aí, você hoje vende dentro do iFood, foi parceiro do fórum, que a gente falou no próximo episódio, é conselheiro hoje de melhoria dos caras. E o que eu trago pra você, eu vejo ainda que, normalmente, quem tem resultado dentro da plataforma, quem trabalha direito, quem vem um carro crescente, não vê o iFood de forma negativa. Não. Normalmente quem reclama, a maioria das vezes, acho que reclamação ela tem que existir, por isso que Tem. o fórum nasceu, mas a reclamação de que tipo, cara, não tem que estar dentro, isso tem que acabar e tudo mais, é normalmente de quem não performa tanto. E o iFood, você falou que ele é um dos caras que acelerou, praticamente a gente pode falar que o iFood ele criou um novo delivery no Brasil. Pós-pandemia, né? Deu oportunidade para outros segmentos. Uhum. A gente falou que era delivery só de pizza. Hoje a gente vê japonês, hambúrguer, açaí, pastel se destacando no delivery porque tem alguém ali dando todo esse suporte. Mas desde sempre foi assim? Ou antes não, cara? Vocês queriam matar os caras, não queriam ficar dentro da plataforma. Como que era o relacionamento de vocês antes de ter essa aproximação do fórum? Cara, o iFood, ele, assim, reclamação tem que ter. A gente tem. Legal. Parceiro não significa que não exista discordância. É igual sócio. Exato, é perfeito. Cada um tem um ponto e a gente tem. O objetivo cara, a gente precisa buscar um objetivo comum, que é o meio termo, uma solução. E no começo, até antes do fórum, existia realmente uma ideia de que o iFood realmente ele estava jogando sozinho, dane-se o restaurante, dane-se o entregador, Não etc. muda porque não quer. Não muda porque não quer, tem dinheiro, está fazendo dinheiro, não está nem aí. E obviamente que ele abrindo as portas e mostrando, né, ó, vem cá, vamos lá, tô aqui abrindo as portas, vamos trocar ideia, vamos conversar aqui o que precisa fazer. Isso muda o cenário, porque, como te disse, as reclamações continuam, existem problemas graves para resolver,
Mas é diferente quando você está na mesma mesa debatendo, estou aqui com o iFood falando, cara, isso tá errado, ele realmente, não, isso aqui é a nossa opção, é uma dor que a gente entende, mas não é para agora, enfim, pelo menos é jogo limpo. O respeito muda, né? O respeito muda, mas é um grande parceiro, é muito importante, é o que você falou. Você tá num jogo, então ele é o grande player ali, você vai se aliar, ou você vai apontar o dedo, tacar facas? Cara, você tem que estar aliado, tem que estar junto, você não faz nada sozinho. Então, quem quer um delivery fora, você está no iFood ou não, né? Sim, Então, é só você precificar e ter estratégia, né? Exato, perfeito. É aquilo que eu te falei. Você tendo conhecimento do que você está fazendo, né? De precificação, etc., fazendo a entrega positiva. Pô, dentro do iFood a gente tem, em toda a rede, ó, até em São Paulo, a nossa média de atendimento, de tempo de atendimento é de 30 minutos. Isso para sushi é muito bom, é muito bom. E mesmo nos horários de pico, enfim. Dentro das 8 lojas, a média, a nota mais baixa que a gente tem hoje na rede é 4,8. Nossa, então Assim, todas as unidades tudo são 4.9, super. 5. Então, Todas são super? todas são super. Então, você tem que entender como usar as ferramentas que você tem. Então, o iFood é uma ferramenta imprescindível para qualquer delivery. Sim, e esse negócio de marketplace não funciona. Talvez foi no seu episódio que eu falei isso, eu não lembro. Mas hoje, tudo que a gente tem aqui no Brasil, que a gente usa, é marketplace, né? Eu falei isso no episódio do Felipe também. Cara, desde que a gente vai comprar um eletrônico, a gente abre o Mercado Livre, a gente vai solicitar o aplicativo, a gente abre 99, a gente vai ouvir música, a gente vai pro YouTube, Spotify. Então, assim, tudo isso é um marketplace, é um canal só, que tem várias soluções e a tomada de decisão está na mão do cliente. Se você tem certeza da força da sua marca, do que você entrega, dos diferenciais que você tem, que você vai ser escolhido, cara, você não tem que ter medo de ter outros concorrentes na plataforma. Jamais. Então, eu atreo isso às vezes a casamento, né? Cara, eu vou casar, mas a minha esposa ou meu marido não pode ver outra pessoa. Não vou chamar pessoas do outro, Do mesmo sexo do que o pro meu, casamento. porque ela pode ver outro, fala, cara, mas calma aí, ela tá casando com você porque ela te ama, porque você é bom, ou porque ela não tem opção? E aí, exatamente. eu acho que é muito triste quando a gente se vê nessa situação de, eu não vou entrar no iFood porque vai ter um concorrente meu lá dentro. Então, quer dizer, você não se garante. Exato. Não, assim, quando a gente foi abrir em São Paulo, que eu te falei, Sim. a gente deu naquela época a gente tava com aquele medinho, porque assim, a marca não existe sushi em casa em São Paulo, né? Ninguém não conhece, né? Ninguém conhece. E pela variedade de marcas se tem em São Paulo. Aí né? a gente colocou lá o endereço que seria a primeira unidade e colocou só a culinária japonesa. E fazia assim, né? Falava, meu Deus, como é que eu vou me destacar no meio de tanto aqui? Era mais de 200, cara. A gente deu uma contada por cima, assim. A gente falou, cara, é muita gente. Bate aquele medo e fala assim, não, peraí. Vamos respirar, a gente sabe o que tá fazendo, a gente condições. a gente tem condições, a gente tem um produto bom, vamos para cima. Legal. E tá muito bem, graças a Deus. Muito bom. E falando, né, nesse bolo todo do delivery, como que você vê agora especificamente a culinária japonesa, a culinária oriental, em questão de crescimento, de aderência do público nesses últimos anos aí, nesse tempo de jornada de histórico que vocês têm no Sushi em Casa? Legal. É bom esse ponto porque a culinária japonesa sempre teve um preconceito, teve um tabu a vencer no delivery. Certo. Porque, é óbvio, é uma culinária diferente. Ela é uma culinária que grande parte dela não é cozida, né? É uma culinária com peixe cru, são insumos delicados, né? Então, o processo de delivery já envolve uma logística, etc. Então, o cliente tinha um bloqueio, um distanciamento. Pô, comida japonesa e delivery não combinam. Tá. Então, essa foi a primeira barreira a ser vencida. E aí, não, cara, você pode pedir e receber uma comida japonesa de qualidade em casa. E a pandemia, ela ajudou, porque o que aconteceu? As pessoas que não acreditavam que dava para comer bem pedindo pelo delivery, elas foram obrigadas a experimentar. E, obviamente, quem estava fazendo um trabalho bem feito se destacou e hoje alçou novos patamares. Quem não era bom, infelizmente, só foi um marketing negativo porque mostrou para todo mundo que a pessoa era ruim. Então, é o que você falou. Se você tem um produto bom, está fazendo bem feito, não tem como, independente se é iFood, se é fora do iFood, vai dar certo. Você tem que saber o que você está fazendo. Legal. Então, a culinária japonesa, pós-pandemia, ela com certeza teve um crescimento
impulsionado pela questão do delivery, delivery, de ter que estar em casa e pedir comida, mas também eu vejo um crescimento orgânico das novas gerações. A gente vê muita criança comendo e muita gente mais jovem que, se deixar, come todo dia. Então, existe um crescimento também com as novas gerações do consumo, principalmente no Brasil, do consumo da comida japonesa. Então, atrelado ao consumo via delivery, e você entregando esse produto de qualidade, aí você não tem como Não salvou. não acompanhar esse crescimento. Tanto é que eu te falei dos números, né? Se comparar maio do ano passado com o último maio que eu te passei, a gente dobrou o número de pedidos e sem dobrar o número de lojas na rede, entendeu? Foi realmente mais clientes e mantendo os clientes que Isso. vêm e trazendo novos clientes. E agora no inverno, que realmente existe um recuo, porque a comida é gelada, então assim, é natural que as pessoas busquem uma pizza, um hambúrguer, uma comida quente. Existe uma variação para menos natural. Sim. Só que mesmo assim a gente mantém o crescimento, ou seja, é um sinal muito positivo de que os clientes novos continuam vindo, os clientes que já são antigos continuam pedindo e assim, graças a Deus a gente tem acompanhado a curva positiva do mercado. Legal, muito bom. E desses pontos que você falou, um que me chamou muita atenção foi falar sobre a questão das pessoas aceitarem. A gente falou isso sobre em um episódio, né? Foi inclusive com o Jorge da Oakberry, onde ele falou que o pai dele tem um restaurante Frevinho, o pai dele come no Frevinho há anos, e se ele comesse um dia o Frevinho que não estivesse pelando, ele iria, cara, xingar todo mundo. E hoje no delivery, quando eles vão pedir, ele fala que quando ele vai na casa dele, ele fala assim, pai, mas você sabe que não vai chegar igual lá, né, que é pelando. Fala, não, se chegar frio a gente esquenta um pouquinho. Então, isso mostra muito que o delivery ele não é o concorrente do salão, cara. Não. O delivery ele é uma experiência e o salão é outra experiência e você muito provavelmente vai ganhar dinheiro da mesma pessoa em dias diferentes. Perfeito. Que possivelmente se você não tivesse, tipo, você tem opção de salão. A pessoa quer sair para comer, ela vai lá gastar com você de novo. E aí entra o risco de não ter complementariedade. Talvez se você não ter, ela vai ter que ir em outro restaurante. Nesse restaurante ela vai ver que tem delivery, vai gostar também e vai começar a consumir 2 vezes nesse. Ou os restaurantes que têm preconceito com delivery, que tem muito apego com o produto. Ah, não, meu produto é uma arte. E realmente né, hoje é uma arte cozinhar. E, cara, eu não vou mandar o meu produto para perder a qualidade dele no delivery e tal. Beleza. É uma proposta, respeito, só que corre o risco de você não estar no delivery, aí amanhã ele entra lá dentro do iFood, acha um concorrente seu, pede no delivery, vê que tem unidade em loja, fala, pô, se no delivery os caras são bons, eu vou conhecer. E deixa de gastar na sua loja, né? E eu te dou um exemplo recente disso, quando a gente... Opa, cara. Pode continuar. Quando a gente inaugurou a nossa unidade de conceito presencial, no prédio da frente tem um prédio lá. Eu tava testando a iluminação, tava encantado lá com a iluminação. Falei, puta, ficou bonita essa fachada, né? Aí parou um carro assim, e era um cliente nosso. Ele falou assim, parabéns, ficou lindo demais. Ele falou assim, eu sou cliente assíduo do delivery, eu peço quase, eu peço pelo menos 2 vezes por semana, quando eu chego do trabalho, prático demais. Só que o dia que eu quiser sair de casa para esticar a perna para comer, eu já sei, eu só vou atravessar a rua. Então, assim, é o que você falou, um complementa o outro. Você tem que fazer bem feito nos dois, e isso vai trazer para você diversas oportunidades. O Sushi em Casa Delivery é uma experiência. É óbvio que tem coisas que você não vai conseguir transmitir pro delivery, é óbvio. Só que daí aí é uma oportunidade de você entregar uma coisa diferente com a sua marca. Exato. Ou com uma marca agregada. Como a gente deve batizar a loja conceito com o nome By Sushi em Casa, alguma coisa. Mas assim, são clientes que já conhecem um canal de venda seu, já compram, já está conquistado. Você está só dando mais uma oportunidade dele colocar mais dinheiro, gastar mais dinheiro contigo. Então, se aumenta, eu ia falar ticket médio, mas não, mas se aumenta o LTV, né? O quanto que esse cara vai deixar de receita com você ao longo da vida dele. Então, perfeito, ele tem mais pontos de contato, ele tem mais chances de gastar dinheiro. Uma coisa, bom, enfim, tá gravado, né? Não sei se você conhece o Flávio Augusto. Claro. Então, o Flávio Augusto ele tem um conselho e ele chamou o Diego Barreto, que inclusive já passou por aqui, para falar sobre
marketing digital. E o Diego Barreto falando sobre algumas estratégias dentro do iFood e falando de faturamento, né, cara? E não tem como ser hipócrita. O iFood ele ganha em cima das taxas, Sim. então o que tiver ticket mais alto vai deixar mais taxa na casa. Só que tem algo que o iFood vem cada vez dando mais visibilidade, vem crescendo muito dentro do delivery, que é o açaí. E, cara, o ticket médio do açaí, ele é bem mais baixo, por exemplo, do que o ticket médio japonês em várias situações. Sim. Só que o açaí, muitas vezes, faz o cara ter mais pontos de contato com a marca, porque é isso, cara, eu vou pedir japonês uma vez na semana. Açaí eu vou pedir 3 depois do almoço, ou num dia que eu tô com energia baixa, preciso dar uma revigorada. Então, você talvez não vai ganhar tanto igual ganha no pedido de japonês, só que você vai aumentar os pontos de contato. E falando de delivery, salão, takeaway, disque entrega, o que cada um quiser entender como seja, é isso, é você aumentar os pontos de contato com a sua marca, e aí se você tiver uma boa experiência, se tiver segurança que seu padrão é bom, que tá atendendo o cliente, esse cara vai gastar só com você, vai indicar para amigos. No caso de vocês que fecharam Campinas, é basicamente isso, o cara tá numa região, mas ele tem o grupo de WhatsApp dele, gente de outra, É isso. ele vai postar, putz, espera aí que eu vou jantar, postou a foto da embalagem, tem na minha região, vou pedir também. É isso. Cara, acho que daí volta num ponto que eu mencionei antes, que é o mais prazeroso para a gente que cria um negócio e trabalha por uma marca, é quando você vê que você virou referência, mesmo que local. Quando eu recebo de alguns amigos, assim, um exemplo, né? Uma amiga trabalha no hospital e no grupo do hospital, o médico, tem muito intercâmbio de médicos, né? Vem médicos de fora, de outros Sim. lugares. Galera, indica um sushi delivery bom aqui em Campinas, que eu acabei de sair de uma cirurgia, tô morrendo de fome, não sei o que, sushi em casa. Cara, aí você vê aquilo assim, eu recebo com certa frequência e toda vez, é assim, você dá aquela parada e fala, pô, eu mando no grupo dos meus sócios e falo, pô, que da hora. É muito bom. Sim. Então, cara, não pode deixar de abraçar o máximo que você puder. Como você falou, você é um omnichannel mesmo. Trabalhar todos os canais possíveis e versões diferentes da sua marca para você realmente ter mais contato com o seu cliente, você virar referência, cara. O objetivo tem que ser esse. Eu escutei o Galvão Bueno falando, inclusive, o podcast do Galvão. Você gosta de futebol? Gosto. Cara, o podcast do Galvão Bueno tá bizarro. Gravou, o Denilson chorou 4 vezes. O cara é um monstro. E eu escutei num dos episódios, né, ele falando sobre a fama. Que as pessoas às vezes, esse negócio de ser famoso. Cara, a fama é gostosa. Porque não é o lado da fama de você ter poder em si, mas é o lado da fama de ser referência. De você falar, cara, a gente construiu algo que as pessoas falam na cidade inteira, que as pessoas indicam para pessoas que elas gostam. Isso é muito bom da fama e é algo que o dinheiro em si só não paga. Não, exato. Cara, é muito clichê falar, mas o dinheiro ele é consequência do bom trabalho. Sim. É muito clichê, mas é realidade. A gente trabalhou durante anos aí no projeto de expansão sem tirar R$1 do projeto, porque a gente sabia que, cara, é uma plantação, eu sei que o fruto vem. É investimento. É Vocês investimento. confiavam no que vocês estavam plantando. Exato, é trabalho. Eu não estava focado nisso, porque quando você está focado no dinheiro, o essencial perde. Então, assim, é muito isso. O objetivo é realmente ser referência e agora ser mais agressivo na expansão para que a gente atinja outras cidades e o pessoal começa a entender, pô, finalmente chegou aí, a gente tem outra coisa de referência a pessoa que é daqui, que está em outro lugar, mandando mensagem, pô, precisa abrir um sushi em casa aqui, Sim, eu tô em isso tal gostoso, lugar. né? É outro momento legal, porque, pô, precisa abrir um sushi em casa aqui, não tem sushi bom aqui, um exemplo. Então cara, muito bom. Gratificante. É gratificante, é isso. Não, muito bom. E, cara, na parte de mão de obra, hoje nenhum dos 4 sócios são orientais. Não. Mas dentro de alguma das outras unidades deve ter algum oriental. Não, nenhuma. O nosso franqueado de São Paulo é japonês. Ah, tá. Mas só o franqueado. Falei pra ele assim, vou te colocar no outdoor, hein? Tem que ser o garoto propaganda. Tem que ser o garoto propaganda. Legal. É legal. Isso é algo que eu vejo que vem acontecendo cada vez com mais frequência. E vejo que existe, né, muita excelência no ato, mesmo sem ser oriental. Mas como que funciona, como que tá o cenário da mão de obra por esse mercado, né? Que era um mercado que, voltando de novo, era muito mais focado em pessoas em restaurantes premiums, então não era em todo local que você encontrava. Agora, já virou mais comum, é um big player, né? Um big segmento do iFood hoje. E como que é? Vocês estão encontrando com facilidade? Não? Tá tendo que treinar? Tá escasso? Ele oscila, é difícil acertar. Tem momentos que você tem ali, né, às vezes tem alguns grupos que o pessoal de contratação participa e tal.
tem muita gente ali procurando emprego. Depende muito do momento do mercado. Por exemplo, durante a pandemia, muita gente que trabalhava na cozinha falou, cara, eu vou empreender, eu vou abrir meu próprio Tá. negócio. Então, teve momentos que foi mais difícil achar, porque essa galera estava realmente buscando o próprio sonho ali, trabalhando no próprio negócio, abriu o próprio delivery. Então, existem momentos que são mais difíceis e por isso a gente não fica dependente somente das pessoas com experiência. Até a gente tem uma certa preferência para pessoas que têm menos experiência ou quase nenhuma. Por causa dos vícios? Também, principalmente por causa dos vícios, porque a gente tem um padrão. E a gente sabe que a realidade do sushi é difícil, né? A conta ali, você me vê, é foda fechar a Sim. conta. Então, assim, muita gente vai sempre pelo caminho de Baixar custo. baixa custo, baixa qualidade para entregar num precinho. E não é o caso do sushi em casa. A gente tem um valor agregado um pouco maior, não é nada acima do mercado, só que a gente tem o nosso padrão. Então, quando a pessoa vem com menos vícios, e aí depende muito do perfil. Às vezes a pessoa tem anos de experiência, mas ela é uma pessoa receptiva, é uma pessoa que tem um perfil legal e fala assim, não, tô Mente aqui, aberta. mente aberta. Então, assim, ela entende qual que é o padrão da casa. Eu tenho um funcionário da minha unidade mesmo que, pô, tem anos de experiência, mas ele sabe, o padrão do sushi em casa é esse, e é um cara que, tipo, quando tem algum funcionário extra, alguma coisa, eu vejo que ele tá aqui e tá ali, ó, tá com o olho no Do peixe peixe outro. e outro no gado, literalmente, né? Porque é um cara que vestiu a camisa e, pô, e é esse tipo de perfil que a gente busca. Então, a gente tem treinado pessoas novas e dando oportunidade para as pessoas que querem aprender. Então, nosso primeiro contato é sempre assim: você quer ser um líder, um sushi man líder, você quer virar um líder de cozinha? E, cara, a gente já trouxe, já deu. É que a gente teve um consultor de visita de rede que era um sushi man nosso, que a gente trouxe. Então, a Um plano gente, de carreira. a gente fez a gente identifica assim, as pessoas que têm esse perfil, as pessoas que fazem um pouco além do que eu precisa, né? E aí você dá a oportunidade para essa pessoa crescer e a gente já teve, essa pessoa, por exemplo, que eu tô falando, ela mudou para o exterior, teve uma oportunidade de vida com a esposa e tal, mas ela veio de uma cozinha, e a gente trouxe ela pô, você tem um perfil de consultoria, você vai começar a visitar nossas lojas, visitar para passar padrão, Quase que treinamento. um gerente regional aí. Isso, exato. E aí a gente contratava funcionários novos e ele fazia o treinamento. A gente tem feito esse trabalho É muito de bom. trazer pessoas com menos experiência e trazer para o nosso padrão e mostrar que ali, se ele realmente entregar aquilo que a gente exige como básico, que é só cumprir, entregar o sushi em casa perfeito, que é o que o Paulo Camargo falou muito bem, que ele era Presidente do McDonald's. presidente do McDonald's, de entender o significado. Desde fazer a batata frita do Mac, que é a melhor batata frita, na minha opinião, eu paro no Mac para comer aquela batata frita, mas entender o significado. Cara, quando tiver dúvida, putz, esse Rosomac aqui não tá no padrão, né? Não, troca, Tira. tira, de entender que, cara, aquele combinado ele tem que sair igual na foto. Uhum. Tem que manter o padrão. É. Se eu não me engano, agora ele tá como CEO da Espaço Laser. Isso, eu passo laser. Era. Mas é um cara fantástico. Ele trouxe até, acho que no outro episódio eu comentei do que ele falou de terceirizar as fraquezas, enfim. Ele é um cara que, para todos os líderes do Brasil. Ah, o Diego Barreto, que você falou Sim. também, eu queria até mandar um abraço para ele e agradecer, porque eu não mencionei, mas o crescimento do sushi em casa, junto com o iFood, teve o dedo do Diego Barreto. De aproximação De aproximação, vocês. porque a gente no início estava com uma dificuldade de encontrar um comercial e de falar do projeto do Sushi em Casa, porque a gente ainda era Sim. miudinho e tal. E ele, através do LinkedIn, eu entrei em contato com ele, a gente bateu um papo. Ele, não, peraí que a gente ajeita uma reunião e rapidinho a gente conseguiu sentar no iFood numa mesa e bater papo sobre o futuro do sushi. Não, muito bom, cara. Muito bom. É um cara super querido. Sim. Já veio aqui, mas veio, acho que. Agora eu até perdi um pouco as contas. Acho que foi na quarta temporada que ele veio, ou na quinta. Mas é um cara que desde o começo, sabe? Respondia aí no Instagram, Sim. tudo sempre o máximo sobre isso com uma agenda gigante que ele tem. Perfeito. E, cara, pra gente ir pros finalmente aí, uma coisa que eu tenho curiosidade, né? Existem alguns mercados que eu vejo naturalmente um network muito forte. Tô vendo no mercado da pizza. O mercado do hambúrguer é inexplicável. A galera é unida. Você chegou aí na Fispal ou não? Você foi? Fui. Muita gente falou, o mercado do burger dominou a Fispal. Eu não tenho certeza, e não consigo dizer com assertividade se realmente o mercado que tinha mais público, o segmento que tinha mais público era o do hambúrguer. Só que uma coisa ficou muito claro pra mim, eu fui só um dia na Fispal.
é um mercado mais unido. Você não via, era muito difícil você ver um, você via 5, e aí tinha algumas ruas lá na Fispal, que é gigante, cara, que você via uma multidão de pessoas, você não conseguia passar direito na rua, porque o burger tava em peso ali. E eu acredito que isso ajuda muito o segmento, desde profissionais, cultura, desenvolver, fornecedor olhar com mais valor para aquele segmento, porque pô, é uma rede forte, as pessoas a terem mais respeito, porque sabe que o Paulo conhece o João, que conhece a Maria, que conhece o Felipe, e aí quando você vai ver toda essa cadeia, você fala, cara, se eu me queimar aqui, eu me queimo ali, então eu tenho que dar uma atenção diferente para esse segmento. Como que isso é na culinária oriental hoje? Ainda existe muita resistência de, putz, não falo muito com o meu concorrente, não tem essa troca, é mais aberto, ou, cara, também não sei muito porque eu tô lá em Campinas. Não, existe a troca, assim. A gente é do relacionamento. Eu tenho convicção de que a gente não constrói nada sozinho, independente se a pessoa está ali no mesmo ramo que você, no mesmo setor. Até a pessoa que fica olhando muito para o concorrente, ela esquece do dela. Então, eu acho que não. Eu acho que network eu não fico muito focado em. Eu acho que o Rafinha pode me trazer muita coisa, mesmo ele não sendo do Japa. De repente, uma pessoa que é do Japa, tem alguns entrevistados que você já teve da mesma culinária que eu tenho maior vontade de conhecer, porque eu sei que eu vou aprender muito com os caras. Acho que foi o Marinho, né? Você assistiu o episódio com o Marinho? Eu assisti o do Marinho, o do Guilherme, do Sushirão, enfim, são vários nomes que, assim, cara, são caras que estão lá na frente, assim, eu tenho certeza que só vão trazer valor e conhecimento pra gente. Então, não Ao invés existe... de você querer afastar o cara... Exato, pelo contrário, são pessoas que você tem que se espelhar, você tem que ver que rumo que o mercado está tomando, você só consegue definir realmente você estando bem relacionado, conversando com as pessoas certas, tratando com pessoas do setor, sejam elas da mesma culinária ou não, mas do setor de alimentos e bebidas. Então, assim, no fórum a gente teve essa oportunidade de, além de debater plataforma iFood, de criar vínculos com pessoas que eu jamais imaginaria. Sim. Hoje o Maia com o Felipe, o pessoal do Rio de Janeiro, por exemplo, tem na Majô no Rio de Janeiro com a Joana e japonês também. Japa também, mas a gente tem uma relação fantástica. A gente, como é que tá seu fornecedor assim, assado? Pô, na agência de publicidade tô com uma ideia assim. Cara, eu fiz desse jeito, deu muito certo aqui, testa aí. Troca de contatos. Então, assim, esse é um exemplo muito nítido, assim, de crescimento e, assim, oportunidade de troca positiva, tratando com pessoas que estão no mesmo nicho. Então, eu não vejo obstáculo. É óbvio que existem pessoas, como qualquer setor, existem pessoas que têm uma intenção, de repente, diferente da sua. Mas aí, cara, eu acho que é o que eu te falei. Fazendo o seu bem feito... de tudo que você falou, se seu concorrente quiser te copiar, cara, ele vai pedir no seu delivery 5 vezes para entender como que você manda e qual. Ele vai atrás do seu fornecedor de embalagem, ele vai ficar vendo qual funcionário que você marca para ele mandar direct pro cara, perguntando pro cara, ô, e aí, como estão as coisas aí? Se quiser uma vaga aqui. Então, não adianta querer se blindar dessa forma, e igual você falou, se a gente for se blindar de pessoas com más intenções, cara, a gente não sai de casa porque, infelizmente, a gente não consegue ver nitidamente, né? A gente sente, tem a questão de energia, eu acredito muito na energia, da sinergia, mas a gente não consegue ter certeza das coisas. Então a gente tem que viver mesmo, e eu acho que o que dá mais segurança não é não se aproximar do concorrente, mas é ter certeza de estar fazendo um bom trabalho. Perfeito. Porque quando você faz o bom trabalho, quando você, lá no dia a dia, você consegue agregar isso, você não tem medo do que o outro venha. Você, na verdade, você torce para que venha alguém e faça bem feito também, para fortalecer o setor, para que o Japa cresça cada vez mais. Pô, se tem o sushi em casa, tem outros 2 players aqui, pro cara poder pedir num dia que ele não esteja... putz, comi sushi em casa ontem. Talvez hoje ele não quer olhar para a mesma embalagem do sushi em casa. E ele vai comer bem, cara, ele vai vai construir uma categoria forte de comida japonesa no mercado. Exato. As pessoas vão aceitar aquilo. E pegando o ponto que você falou um pouco atrás sobre retenção, eu gosto de pegar esses pontos e colocar um pouco de visão, de coisa de vivência. Você falou sobre ter um plano de carreira ali para o funcionário, né? De conseguir, pô, você estava em tal lugar, para onde você quer ir, quanto que você quer ganhar. Então, pô, dependendo do seu perfil, a gente consegue fazer isso. Hoje, eu escuto muito que a mão de obra tá ruim. Né? Pô, a mão de obra tá ruim, não encontra funcionário, o funcionário não para aqui, o funcionário não quer saber de nada. E aí,
eu gosto sempre de me questionar e questionar as pessoas de quantos funcionários você considera que você tem bom dentro da sua empresa. Então, se você tem 20 funcionários, você tem 3 funcionários que são bons, que vestem a camisa, que às vezes não são tão bons no que fazem na performance, mas que têm vontade. E aí a pergunta é, o que você está fazendo por esses 3? O que você está fazendo de diferente para esses 3 caras que fazem diferente dos outros 17? E como que você leva eles pra frente? É só um elogio? É só falar o cara é bom? Então o que você tá dando talvez de bonificação pra ele? O que você tá querendo saber do amanhã dele? Sim. Porque às vezes é um cara que tem um sonho e ele vai sonhar fora da sua empresa, porque não enxerga isso. Então quando vocês promovem atos de aonde você quer chegar, o que você quer ser, quanto você quer ganhar, você consegue ter uma retenção muito mais saudável que é o ganha-ganha. Que não é só o ganha-ganha do funcionário é bom, então deixa ele lá ganhando o mesmo salário de sempre, fazendo o que ele faz a vida Sim. toda, porque está bom pra mim. Aí você perde esse cara e fala, ai, o mercado tá ruim, né? As pessoas se vendem por qualquer centavo. Eu escuto muito isso. Paulo, super rica a nossa troca. Acho que, Com certeza. inclusive, passou rápido. Foi super válido a gente trazer você de novo. Nunca aconteceu, nem com o Michael, que já veio 3 vezes aqui. Nunca aconteceu de, num período tão curto assim, vir um convidado da mesma vez. Então a gente gravou, não tem nem um mês. Não tem um Quando mês. saiu de uma gravação, cara, praticamente ali eu já sabia que a gente ia retomar esse contato para falar um pouco mais da história da marca, para falar do que vocês fazem. E tô bem satisfeito. Acho que a galera também vai poder deixar nos comentários. E eu queria saber, você quer deixar alguma mensagem final? Seja para franqueado, seja para time, para família, para quem você quiser, fica à vontade que o espaço é seu. Obrigado, Rafinha. Eu queria agradecer, é uma oportunidade. A gente tem realmente trabalhado para conectar com mais pessoas no mercado, para expandir realmente para que o sushi em casa cresça e alcance novas cidades. E acho que o modelo de franquia ele permite que a gente replique algo que a gente tem feito acontecer e dar oportunidade, por exemplo, para as pessoas que provavelmente já acompanham e têm algum sonho de repente de abrir o próprio negócio e aí, pô, eu não sei se eu tenho capacidade de fazer isso, de repente o modelo de franquia é para essa pessoa. Enfim, eu queria te agradecer pela oportunidade e deixar para a galera o meu contato e ficar à vontade para qualquer tipo de troca. Pô, tenho sushi aqui que eu quero desenvolver, enfim, como o Michael faz muito bem, né, Sim. cara? Ele faz um trabalho incrível, né, junto com as hamburguerias e outros negócios do Brasil, né? Ele é um cara que é muita referência nacional, e sim, eu me espelho muito nesses caras. E como você também, esse trabalho que você tem feito aqui no podcast ajuda muita gente que está no setor e é o que você falou. A gente tem que conectar, fortalecer para poder crescer todo mundo. E no mesmo barco, remar para frente. Fico feliz, muito bom. Inclusive vai passar os seus contatos. E antes de encerrar, deixa eu entregar esse aqui primeiro. Presente do nosso amigo Alfredo. Obrigado. Aí, o Bora Vender. É um livro que Show. a galera que acompanha já sabe, transformou muito a minha vida, a forma de pensar e principalmente a forma de agir. A capa do livro tem aí, né, a melhor estratégia é a atitude. É a atitude. Então é um livro muito bom, recomendo muito a Ele é leitura. fantástico. Obrigado pelo presente. Muito bom, você vai gostar bastante. E nossos parceiros da Coca-Cola Face aí da Juntos Plus mandaram também mais um kit aí para você, tem bastante coisa legal. Espero que você goste. É Com uma certeza. forma da gente agradecer, né, uma forma simbólica pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e principalmente pela sua entrega. E vir aqui abrir mesmo as portas do Sushi em Casa, né? Abrir a casa. Abrir a casa. Para entregar conteúdo que eu tenho certeza que ajudou muita gente. Show de bola. É meu prazer. Conte com a gente. Precisando, a gente tá aqui à disposição. Fechado. Tamo junto. Quero agradecer também você que tá aí em casa, que acompanhou esse episódio até o final, que já tá com vontade de comer um sushi, vai abrir o iFood agora. Se tiver, principalmente em Campinas ou em São Paulo, se tiver no raio, pede um sushi em casa. Deixa seu comentário, o que você achou. Agradeço também a todos os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, que ajudam o nosso projeto a ficar no ar. Todas essas temporadas que mês a mês a gente vem, se esforça, coloca, gera conteúdo. Tem muita participação dos apoiadores aqui do nosso podcast. Até a próxima, ia falar próxima temporada, mas ainda não. Até o próximo episódio. Tamo junto e bora vender. Valeu! Bora vender.